with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so. Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer a turminha dos ursinhos carinhosos. Olha só que fofinhos que ficaram, um mais lindo que o outro. Eu fiz essas cores aqui, mas tem diversas outras cores aí, né, e tonalidades também na turminha dos ursinhos carinhosos, então dá pra fazer bem colorido, fica muito bonito. E os moldes são esses aqui. Lá no site eu vou colocar disponível assim, só o corpinho e a cabecinha. E também eu vou colocar disponível o kit junto com as nuvenzinhas, e vem aqui também estrelinha, coraçãozinho, tá? Pra quem quiser comprar o kit assim. Mas esse daqui são os moldes, então essa parte aqui faz o corpinho e os bracinhos. Essa parte faz a cabeça. E aqui, ó, já sai com o focinho, já com o coraçãozinho, o cabelinho, tudo junto aqui já, tá? E os pezinhos já sai com os dedinhos marcados, as mãozinhas também. E aí tem aqui as nuvens, tem essa nuvem maior, que foi a que eu usei aqui pra fazer a base. E tem a nuvenzinha menor, que você pode usar numa composição de topinho, tá? O que você achar melhor. E tem aqui a estrelinha que eu coloquei aqui e o coraçãozinho também, se você quiser. Essa nuvenzinha, eu tinha feito ela, na verdade, para ser usada com um unicórnio, então dá para ser usado com unicórnio, ou também para fazer aquela chuva de amor, né, que teve uma época que tava vendendo bastante, então dá para fazer também. Então é bem versátil nuvenzinha, né, dá para fazer anjinho, já fiz anjinho também, para batizado, né, lembrancinha de batizado. Então tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer com as nuvenzinhas, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para compra dos moldes, tá? Então eu vou deixar o link para comprar esses moldes aqui. Esses moldes foram produzidos por mim, eu que criei a matriz, tudo. Então sou eu que tô vendendo, tá? Eu vou medir aqui para mostrar para vocês o tamanho que ficou. Aqui eu vou medir primeiro só o ursinho. Ele ficou com cerca de 6,5 centímetros. 6 centímetros. Eu vou medir como 6 centímetros porque essa massa aqui que eu tô usando é uma massa que ela encolhe menos, que é a soft. E ela é bem levinha. Só que o único ponto negativo que eu achei nela é que ela quebra mais fácil. Então, se eu vier aqui e forçar um pouquinho esse braço, eu posso quebrar, tá? Então, eu não indico muito, não. E ela é mais cara também. Eu comprei mais pra testar. E o biscuit normal, ele encolhe um pouquinho mais, mas eu acho ele bem mais resistente, tá? Então, ficou aqui, vamos dizer que foi cerca de 6,5 centímetros de altura, né? Da ursinha, ou de cada ursinho. A nuvem tem cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros de altura por 4,5 de largura. E aí, essa lembrancinha aqui junto com a nuvem ficou com cerca de 7,5 centímetros. Lembrando que ela ainda vai encolher mais, porque terminei de fazer, né, em 2 dias, então ainda tende a encolher bastante. Então vai depender também, além da massa que você vai usar, vai depender da posição que você vai fazer os bonequinhos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E eu espero que vocês façam muitos ursinhos bem coloridinhos. Todas as cores disponíveis que tiver aí de ursinhos carinhosos vocês puderem fazer, vai ficar super lindo. Esses aqui eu fiz sempre misturando com a massa branca. Eu tingi, na verdade, a massa branca com essas cores pra ficar nesse tom pastel. Ou você pode já comprar, né, a massa já tingida no tom que você quer, caso você vá fazer uma grande quantidade.
Nesse caso aqui eu fiz um de cada, então eu tingi mesmo a massa branca com a cor que eu queria usar pra ficar nesse tom pastel. E eu adorei, eu achei que ficou uma cor muito bonita. Então, se você gostou, eu vou pedir novamente que você curta e compartilhe esse vídeo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? E fiquem aí com o vídeo. Bom, pessoal, então, primeira coisa a fazer é passar um pouquinho de óleo. Eu uso óleo de cozinha mesmo e vou passar em todo o molde usando pincel macio. E daí eu venho aqui, ó, já sovei a massa. Eu vou começar com esse rosinha aqui. Eu já sovei bem, deixei essa parte que eu vou inserir no molde bem lisinha. E daí eu venho aqui, ó, eu fiz um rolinho, tá? E aí eu vou cortar aqui mais ou menos um dedinho pra abrir essa perninha aqui e colocar, inserir aqui no molde. Daí eu vou dar uma alisadinha aqui, ó, pra não ficar com marcação na hora que colocar lá no molde. Eu tiro aqui a marcação da tesoura. E aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou abrir com cuidado aqui para não estragar o molde. E vou pressionar. Vou primeiro apertar aqui na barriguinha para ele entrar, a massa entrar toda aqui na barriguinha e não ficar com nenhuma marcação. E depois eu vou empurrar a massa na direção aqui da cavidade das perninhas. E é importante você fazer bastante pressão para pegar bem o detalhe dos dedinhos, tá? Então vai empurrando essa massa aqui, o excesso de massa que tá aqui na barriguinha vai empurrando lá pra baixo. E essa parte aqui, ó, precisa ter cuidado que ela tem que ficar bem no meinho, tá? Às vezes ela sai do lugar. Então, vai verificando isso. E daí aqui eu vou tirando o excesso, ó. Eu tiro o excesso, mas também não deixo muito raso, né? Eu vou deixar um pouquinho de massa aqui pra não ficar muito achatado. A menos que você vai fazer um imã de geladeira, ou vai colar em alguma peça, assim, ele deitadinho, né? Aí não tem problema, você pode deixar ele mais achatado, mas se for pra deixar ele em pé num porta-recado, alguma coisa assim, um topinho de bolo, eu acho legal deixar essa parte aqui mais gordinha pra tá fazendo até o bumbum dele, né? Daí eu tiro aqui, ó, das beiradinhas pra não ficar com rebarba. Se você quiser dar uma alisadinha aqui. E agora eu vou tirar. Tem que tirar com bastante cuidado pra não bater aqui essa parte do pezinho. Eu venho aqui, ó, tirei. E ficou assim, ó. Já tem a marcação dos pezinhos, dos dedinhos. Aqui na parte da barriguinha, às vezes fica com uma marcaçãozinha, mas aí é só vir com um rolinho. E também a gente vai colocar, eu vou colocar aqui o adesivo do símbolo, né? Então já vou ajeitar também. Aqui, ó, onde tiver essas rebarbas, essa marcação, é só vir com um rolinho também, dar uma alisadinha. E nesse caso aqui, vou virar um pouquinho o pezinho assim pra dentro. E tem alguns que eu tô fazendo que eu deixei o pezinho virado pra fora. Então daí é só você ir acertando conforme você quiser a posição. Tá vendo? Esse aqui eu já deixei um pouquinho mais virado ainda. E daí também, se você quiser fazer a marcaçãozinha aqui, ó, que nem eu fiz, você pode fazer também. Deixa assim. E nesse caso aqui eu vou usar o adesivo resinado. Esse adesivo resinado aqui
Eu ainda tô pesquisando algum pra colocar à venda lá na loja. Esse aqui eu tô testando, eu não gostei muito da impressão dos olhinhos, tá? Por isso que eu não tô indicando esse ainda, mas eu vou pesquisar um que caiba, que fique bonitinho aqui pra colocar lá no site também. Então esse aqui, o que eu vou usar é esse é o ursinho que tem o arco-íris, ó. Eu tô usando essa referência aqui, que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu venho aqui, ó, e inclusive esse arco-íris não é tão parecido, né, com a imagem aqui, mas é o que eu encontrei do tamanho do molde aqui. Então, eu vou colocar aqui, né, na posiçãozinha certinha e vou dar uma leve. Eu vou apertando aos poucos para não achatar todo o molde, toda a peça, né, de uma vez. Então eu vou empurrando assim, ó. E daí eu venho aqui e puxo um pouquinho da massa para cima do molde. Porque o biscuit ele costuma dar uma encolhida e ele pode jogar para fora esse adesivo aqui, né? Então é importante que fique um pouquinho para dentro da peça esse adesivo. Se você for usar um adesivo que não seja resinado, que seja só adesivo de vinil mesmo, você pode até esperar secar de um dia para o outro e daí você cola, porque senão ele vai dar uma encolhida também, vai ficar todo enrugado, né, o adesivo. Então, ó, ficou assim. Daí, se ficar achatado, meio quadrado, alguma coisa assim, você vem aqui e ajeita, né? E eu venho e coloco aqui, ó, um palito. Vou colocar mais ou menos chegando até aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar bem firme. E vou deixar espetado numa plaquinha de isopor. Eu gosto de esperar de um dia pro outro pra colocar a cabeça, porque eu acho que dá um acabamento melhor. E vai ter um encolhimento dessa massa aí, vai ficar mais firme. E na hora que a gente colocar a cabeça, ela vai grudar com um acabamento melhor, sem a gente ter que ficar fazendo um enxerto, né? Esse outro aqui eu vou fazer sentado, então já coloquei aqui o adesivinho na barriga e vou fazer, só vou dobrar essa perninha pra cá. Dobra assim e assim. E aí ele já fica sentadinho. Daí eu venho aqui também dar um acabamento aqui. E aí nesse caso aqui dá pra gente fazer o coraçãozinho, né? E colocar aqui no pezinho dele também, que fica bem bonitinho. Daí ele vai ficar assim. É bom pôr na mesa pra ver se ficou legal a posição. E eu vou colocar também um palitinho aqui e vou deixar ele assim, secando. Bom, esse ursinho aqui eu vou fazer em cima da nuvem assim, tá? Mas se você quiser comprar só esse kit, né, sem a nuvem, e quiser colocar direto numa base de acrílico ou numa caixinha ou o que for, é só você colar já nessa parte aqui, né? Em vez de você colar na nuvenzinha, você cola já na base ou na caixinha, ou o que você for usar aí, com a cola instantânea. E espera secar um pouquinho. Então eu vou ensinar aqui a fazer a nuvenzinha. Eu já passei, vou passar aqui um pouquinho de óleo. E peguei um pouco da massa branca e vou sovar e fazer um rolinho, colocando a parte lisa para dentro do rolo, para dentro do molde. Daí fazer
Dou uma apertadinha aqui pro molde voltar e pegar bem os detalhes da nuvem. E agora eu retiro e fica assim. Daí eu posso vir aqui e tirar essa rebarbinha para arredondar. E se você quiser reforçar a marquinha, né, que já tá aqui no molde das dobrinhas, você pode vir e reforçar, mas se não quiser também, não precisa, porque já tem a marquinha. E daí eu vou colar essa peça aqui com essa massa ainda mole. Então eu vou tirar, vou deixar só um dedinho aqui desse palito. E o que sobrou, o que eu tirei do palito, eu vou colar. Eu vou passar um pouquinho de cola e inserir aqui na perninha que ainda tá um pouquinho mole, né? Então ainda dá pra colocar aqui o palito. Por isso que é bom já fazer no dia seguinte. Se você for demorar mais tempo pra fazer, é bom você já colocar o palitinho ou no mesmo dia que você fizer esse corpinho ou no dia seguinte, tá? Daí, ó, vou passar um pouquinho de cola. Esse palitinho pra ajudar a fixar melhor aqui. Mas se você não quiser colocar também não precisa. E daí eu venho aqui e vou inserir, ó. Vou deixar bem... Vou apertar até afundar um pouquinho o pezinho na massa. E daí, se você quiser também, você pode vir com uma estequinha e fazer as marquinhas aqui, né? Vai ficar assim. Daí agora eu vou fazer a cabecinha. E para fazer a cabecinha, você pode colocar a massa da cor da cabeça toda aqui no molde. E depois que tirar, você espera secar e pinta o focinho, né? Que no caso é branco. Você pinta o focinho depois que a massa secar. Ou você pode fazer do jeito que eu vou ensinar agora, que eu acho que fica mais bonito. Mas pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade de fazer desse jeito, né? E aí você pode ir treinando aí até você conseguir. Ou se você achar mais fácil pintar o focinho depois, você pode fazer também. Então eu vou pegar aqui um pouco da massa branca e vou fazer uma bolinha até preencher essa cavidade do focinho. Então eu vou colocar aqui. E daí, se você vai fazer vários ursinhos, né? Você pode pegar essa quantidade de massa que você colocou aqui e fazer uma amostrinha, né? Deixa uma bolinha de amostra, que aí quando você for fazer outro ursinho, você vem e faz uma bolinha do mesmo tamanho, pra não ter que ficar toda vez medindo, né? Essa bolinha aqui. Então, passei aqui, né, um pouquinho de óleo com o pincel, principalmente aqui no focinho, onde tem esse coraçãozinho, para que a massa saia sem deformar esse coraçãozinho. Então, eu vou pegar aquela bolinha que eu medi, sovei bem para não ficar com rachadura e vou fazer meio que um rolinho. E vou colocar aqui nessa cavidade. Daí eu vou vir com um boleador sem ponta, tem que ser redondinho. Pode ser um cabo assim do pincel mais gordinho também. E pressiona para pegar bem o detalhe do coraçãozinho, mas não deixa essa massa sair dessa cavidade. Então você pressiona e volta com a massa para dentro da cavidade. Vai pressionando e volta, mas cuidado para essa massa não ficar dançando lá dentro do molde, senão vai ficar cheio de marcação. Tem que ficar assim, tá? Daí agora eu vou pegar, nesse caso aqui eu tô fazendo o ursinho rosa.
Eu vou pegar a massa rosa e vou sovar para tirar toda a rachadura. E vou fazer aquele mesmo processo. Coloco a parte lisa para um lado só, para eu enfiar aqui. E eu fiz aqui meio que um rolinho gordinho. E vou agora colocar aqui no molde. Daí eu coloco aqui e já puxo um pouquinho de massa para a orelha. E deixo ela aqui firme. E puxo mais um pouquinho para outra orelha. E aqui no cabelinho também. Daí aqui o resto da cabecinha eu venho preenchendo e alisando. E se for preciso, você tira o excesso, né? Nesse caso aqui, o meu ficou certinho já. E se você quiser também usar uma bola de isopor, eu não acho que seja necessário, porque a lembrancinha aí é pequena essa cabeça, né? Mas se você quiser usar uma bola de isopor, e aqui vai ficar mais redondinha a cabeça, você pode usar a bola número 10. Daí, ó, preenchi todo o molde. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui o molde pra dentro. E vou tirar com bastante cuidado pra não deformar o focinho. Ficou assim. Daí aqui no narizinho, eu vou pegar pode ser um palitinho com algodão, ou pode ser um pincel modelador assim. E eu venho aqui e dou uma integradinha dessa massa com o focinho, para quando encolher não abrir. Vou integrar aqui também. Só um pouquinho mesmo para essa massa não soltar. Ó, o coraçãozinho ficou certinho, não sei se vai dar pra ver. Ó, o coração ficou certinho. Mas se sair alguma coisa errada, você pode vir e ajustar aqui com a estequinha. Mas esse aqui ficou certinho. E aí, nesse caso aqui, eu vou abrir um pouquinho a boquinha pra fazer um sorriso. Então, eu venho aqui com a esteca e baixo um pouquinho. Ou pode ser aqui com uma espátula e abre um pouquinho a boca. Aqui a orelhinha deu uma machucadinha, mas aí também, ó, onde ficar com qualquer ranhura, você vem com um palitinho com algodão molhado e dá uma arrumadinha. Aqui também, se você quiser dar uma arredondadinha, se for necessário. E aqui, nessa partezinha do cabelo. Agora, pra fazer os olhinhos, eu vou usar esse olhinho resinado. E aqui no caso dessa ursinha, o olhinho dela é castanho. Eu tô pesquisando, né, como eu já havia dito, os olhinhos pra usar nesse ursinho aqui. Ainda não achei um que ficasse certinho, né, como o dos personagens. Mas por enquanto eu tô usando esse aqui, porque o outro que eu comprei, a qualidade da impressão não é muito boa. Eu até testei nesse daqui, que era um outro molde que eu tava fazendo, mas não ficou tão boa a impressão, né? Mas aí assim que eu tiver disponível eu vou colocar no site. Eu vou colocar um kit junto com o molde também.
E aí você pode dar uma olhadinha lá no site que talvez já tenha disponível. Então eu coloquei aqui os olhinhos com cuidado, né? Eu vi primeiro a altura, se estava na altura certinha, e na distância certa também. E daí eu venho e dou uma pressionadinha, é importante pressionar um pouco, para quando a massa encolher ela não expulsar o olhinho para fora, né? Ou não entortar o olhinho, que já aconteceu isso. A primeira vez que eu usei olhinho resinado, deu errado, porque eu não sabia usar direito. Então, é sempre bom ter esse cuidado de deixar o olhinho resinado lá dentro da massa, e você pode até puxar um pouquinho da massa para cobrir esse olhinho. Então agora eu venho e vou passar um pouquinho de cola aqui nesse palito. E vou colar a cabecinha. Eu vou colocar essa cabecinha meio de ladinho, que eu tô seguindo a referência aqui. E agora eu vou fazer os bracinhos. Vou passar um pouquinho de óleo. E nesse caso aqui eu vou fazer com os bracinhos abertos assim. Então eu vou fazer os dois lados, porém essa parte seria o dorso da mão, né? Que tá moldado aqui, mas eu vou usar como se fosse a palma da mão voltada pra cima. Então eu vou modelar aqui pra mostrar pra vocês, igual eu fiz nesse aqui, ó. Esse aqui eu fiz os dois como se fosse a mão direita, né? Eu fiz os dois no mesmo molde. E aí eu fiz um virado pra baixo e um virado pra cima, pra ficar assim. Nesse caso aqui, eu fiz os dois com o dorso pra cima e a palminha pra baixo. E nesse caso aqui eu vou fazer os dois com a palminha pra cima. Então, fiz aqui um lado. Sempre sova, tá? E eu tô fazendo um rolinho. Coloco aqui no molde, primeiro modelando os dedinhos e depois modelando o resto e venho tirando o excesso da massa aqui pra trás. E tem que ficar bem rente dentro da massa, dentro do molde essa massa, pra não ficar com rebarba. Então, ó, ficou assim. Eu gosto de dar uma giradinha assim, pra ficar um pouquinho menos gordinho, mais compridinho. E aí, como eu falei, né, nesse caso aqui, ó, eu colocaria assim. Mas, como eu vou colocar com a palma pra cima, eu vou fazer o contrário. Vou colocar assim. E daí, pra fazer essa palminha aqui da mão, eu posso vir e dar uma pressionadinha aqui com o boleador. E depois eu posso desenhar um coraçãozinho, né? Se você tiver algum carimbo bem pequenininho, de coração bem pequenininho, também você pode carimbar aqui, mas eu acho meio difícil ter um carimbo de coraçãozinho tão pequeno. E eu vou passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui. E daí você pode colocar os dedinhos um pouquinho mais pra frente.
Aí se você quiser dar um acabamento melhor, né, você vem com um algodãozinho molhadinho aqui e integra essa massa do bracinho no corpo. E isso também ajuda a fixar melhor o braço, para ele não soltar depois, que às vezes mesmo passando cola, ele ainda acaba descolando depois, né? Lembrando que a massa que eu uso sempre é a massa própria para biscuit. Ó, aí ficou assim. Virar um pouquinho mais aqui a palminha. E vai ficar assim. E eu vou esperar secar de um dia pro outro para poder fazer a pintura do focinho, a sobrancelha, cílio e o acabamento da orelhinha aqui dentro, né? Que é branquinho. E também a gente pode fazer coraçãozinho nas mãozinhas. Lembrando que esse corpinho aqui eu deixei secar de um dia pro outro, né? Antes de colocar a cabeça e os braços. Aí aqui eu ainda vou colocar o rabinho. Só fazer uma bolinha e colocar aqui. Passar um pouquinho de cola. E aí eu vou deixar secar, tá? Se você quiser já terminar no mesmo dia, pode, mas eu recomendo esperar secar, porque fica melhor para manusear a peça, não vai ter risco de bater, e se você errar a pintura, vai estragar na hora de limpar, né? Então, é sempre importante esperar secar. Bom, aqui nesse ursinho que eu fiz sentadinho, eu fiz a pantufinha dele aqui, que é um coraçãozinho, né? E tem 3 pontinhos em cima. Daí eu vou fazer aqui pra mostrar. Se você tiver um carimbinho, né, como eu tinha falado já, que caiba aqui nesse pezinho, que for facilitar esse trabalho, aí você usa que vai ser bem mais fácil, né? Ou você pode até usar o coraçãozinho que vem aqui, ó, no molde da nuvem também e colocar, mas acho que vai ficar um pouquinho grande. Daí faço um coraçãozinho e depois em cima só colocar 3 pontinhos. Aí ter cuidado para fazer os dois do mesmo tamanho. Vou aproveitar para pintar a boquinha dele. Esse daqui eu vou fazer ele com essa expressãozinha aqui, com a boquinha de bravinho, né? Então eu venho com a canetinha preta. E quando eu fiz a boquinha dele, em vez de abrir, né, como eu fiz com a outra, eu dei uma empurradinha aqui, pra deixar mais fechadinho. Aí vai ficar assim, mais ou menos, né? Vou dar uma limpadinha aqui pra arrumar. Deixar ele assim. E pra fazer a sobrancelha dele, eu vou usar a tinta... Eu tô usando a tinta acrílica, mas você pode usar PVA, que você tiver, ou até mesmo canetinha. E esse daqui eu vou fazer ele com uma carinha meio de bravinho, né? Então, tô seguindo a imagem de referência.
assim. E agora eu vou fazer essa daqui, eu vou pintar o focinho dela também. Bom, pra fazer aqui o detalhe da orelhinha, eu fiz 2 bolinhas brancas. E vou colocar aqui e usar o boleadorzinho pra empurrar essa massa. Se você quiser fazer só com tinta mesmo, você pode vir com a tinta branca, com o próprio boleador, você vem aqui e marca com a tinta. Aí esse aqui, pra fazer a pintura do focinho, eu vou usar uma tinta rosa, um pouco mais escuro do que o tom dela. E vou pintar o narizinho. E vou aproveitar e fazer a sobrancelha com a mesma tinta. Então, todos eles, o focinho é a mesma cor da sobrancelha. E eu vou fazer aqui a palma da mãozinha dela, vou colocar um coraçãozinho. E na mão é só um coraçãozinho, não tem as bolinhas igual do pezinho do outro, né? Do azulzinho que eu fiz. Bom, fiz aqui já na outra mãozinha, eu tava com um pouquinho de dificuldade, acabei tendo que refazer. E agora eu vou fazer o cílio. Pra fazer o cílio eu vou usar uma caneta permanente preta, mas você pode usar tinta mesmo, um pincelzinho de ponta fina assim, e a tinta pode ser tinta acrílica ou PVA. Eu tô usando aqui, eu sei que vão me perguntar, mas eu tô usando a tinta acrílica brilhante, mas eu tô usando a brilhante porque eu não tenho fosca. Se você quiser usar a fosca, você pode usar a fosca mesmo. E daí eu vou pintar aqui o cílio. Os cílios deles, de todos os ursinhos, é só... É bem delicadinho, tá? Aí eu vou fazer aqui um contorninho e aqui uns 3 ou 4 fiozinhos, mas é bem curtinho e bem delicado, não é cílio longo. E aqui do outro lado também. Eu gosto de usar a canetinha porque é mais fácil, principalmente se for para fazer lembrancinha em grande quantidade. É mais fácil, tem menos risco de errar e para limpar também é só vir com, caso erre, né, vir com com algodãozinho molhado e já limpa na hora. Aí aqui para fazer a boquinha, eu vou usar a tinta rosa. Eu tô usando a mesma tinta que eu usei para fazer o narizinho dela e a sobrancelha. Eu usei em todos os outros, para pintar aqui a boquinha do lado de dentro. Então eu vou pintar só o lado de dentro, como se fosse aparecendo a linguinha, né, o fundo da boca. E aí, se você quiser fazer mais detalhado, fazer um rosa escuro no fundo e depois fazer a língua com um rosinha mais claro, aí é só fazer uma bolinha aqui, que também fica como se fosse a linguinha. Eu vou deixar assim mesmo. Aí se você quiser fazer o coraçãozinho aqui do ladinho do bumbum, na parte de trás, é só você vir com a tinta vermelha e faz um coraçãozinho bem pequenininho do ladinho aqui do rabo. Tá? E fica assim. Então tá prontinha. E agora, pra finalizar, vou fazer a estrelinha aqui. Passar um pouquinho de óleo. E eu peguei um pouquinho da massa amarela.
Dá uma salgadinha, faço uma bolinha. E venho aqui. Então, eu tô colocando aqui em cada base, né, em cada nuvenzinha, eu tô colocando 2 estrelinhas, mas fica a seu critério. Então, vem aqui e fica assim. E aqui também tem a partezinha do coração. Eu vou fazer com a massa cor-de-rosa, ou você pode fazer com vermelho, e daí fica a seu gosto também, se você quer colocar o coraçãozinho ou não. E vem aqui. Assim. Então é isso, os moldes são esses aqui, né, pra fazer toda essa turminha. E eu vou deixar disponível, como eu havia dito, ou só esse kit, ou junto com a nuvenzinha também, se você quiser. E as peças ficaram assim. Lembrando que o detalhezinho do nariz eu fiz da mesma cor da sobrancelha e também é a mesma cor do detalhezinho da palma da mão. Então, se esse aqui é um rosinha mais escuro, todos esses detalhes vai ser o rosa mais escuro. Pra fazer essa mudança de tonalidade das cores, né? Então, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço que, se você gostou, deixe o seu curtir, deixe seu comentário me falando o que você achou, quais as peças que você gostaria que eu ensinasse a fazer aqui no canal, quais os moldes que você gostaria também que eu fizesse, ideias aí de moldes, tá? E compartilhe também para ajudar a divulgar o trabalho e eu trazer aqui mais vídeos para vocês. É isso aí, um grande beijo, tchau, tchau!